Bem, vamos resolver mais uma questão aqui de análise e interpretação de gráficos, né? E você tem aqui o gráfico publicado na Folha de São Paulo, de 16 de agosto de 2001, mostra os gastos em bilhões de reais do governo federal com os juros da dívida pública. E aqui você tem o gráfico ao lado, e a questão fala o seguinte: pela análise do gráfico, pode-se afirmar que esse tipo de questão aqui é aquela questão que você tem que analisar item por item para poder encontrar a resposta correta. Então, aqui ao lado eu tenho o gráfico, onde no eixo vertical, aqui ó, no eixo vertical, eu tenho os valores em bilhões de reais. Importante, sempre leia com atenção a legenda do gráfico. E aqui na minha horizontal, perceba que você tem os anos, e aí é um gráfico que vai de 1995 até o ano de 2001. E aí você tem um gráfico do tipo de segmento de retas. Então, você tem aqui, ó, na letra A, está dizendo que em 1998 o gasto foi de 102,2 bilhões. Aí você vem aqui, procura o ano de 1998, está bem aqui, e aí você observa que o gasto não foi de 102 bilhões, então não pode ser a letra A. Vamos para a letra B. O menor gasto foi em 1996. Então, você tem que vir aqui no ano de 1996, está bem aqui, e verificar se esse valor que está aqui, ó, que indica, né, o valor do gasto, é o menor que aparece aqui. E o gráfico te ajuda. Basta você verificar a altura aqui que ele se encontra. Então, note que ele não é o menor. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, ele não é o menor aí é o 19,5, que corresponde ao ano de 1995. Então, não é a letra B. Letra C, em 1997, houve redução de 20% nos gastos em relação a 1996. Então, você tem que se concentrar aqui nessa alternativa, nos 2 anos que ele está falando, no ano de 97 e no ano de 96. Então, vamos lá. Analisando aqui no ano de 96, você tem 23,6 de gasto. E em 97, 20,6. A pergunta é, observe que você tem uma redução, olha. Você está vendo aqui a reta no sentido decrescente, indicando uma redução. A pergunta é, será que essa redução foi de 20%? Uma forma de você descobrir seria, já que a redução foi de 20%, vamos supor que foi de 20%. Então, se for de 20%, eu vou pensar do seguinte modo: eu tenho que fazer o cálculo de 80% de 23,6. Então, se eu fazer esse cálculo e bater exatamente 20,6, é porque a redução foi de 20%, como ele está dizendo. Perceba que eu estou fazendo 80%. Eu já estou reduzindo 20% de 100%, tranquilo? E aí, aqui é um cálculozinho de porcentagem. 80% é a mesma coisa que 0,8 vezes 23,6. E quando você fazer essa multiplicação aqui corretamente, você vai encontrar o valor de 18,88. Perceba que não bate com o que a questão está fornecendo, que aqui está dizendo, olha, em 97, 20,6. Quando a gente fez o cálculo, deu 18,88, indicando que não é de 20% essa redução entre o ano de 96 e 97. Portanto, não pode ser a letra C. Vamos lá para a letra E. Os gastos decrescem de 97 a 99. Então, de 97 a 99, perceba aqui pelo gráfico, ó, que você está vendo apenas os segmentos de reta subindo, indicando um crescimento e não um decrescimento. Só pode ser a letra D. A média dos gastos nos anos de 1999 e 2000 foi de 79,8 bilhões. Ah, professor, eu quero calcular, eu quero ver por que que dá essa alternativa. Vamos lá. Basta você pegar esses 2 anos aqui que a alternativa está dizendo, 99,
vamos focar aqui, ó, 99 e 2000. Perceba que em 99 o gasto é de 102,2 bilhões e em 2000 é de 57,4. Nós vamos calcular então a média desses gastos. E aí eu tenho aqui, ó, que a média desses gastos nesses 2 anos, 99, 102,2 e em 2000, 57,4. Se a média, dois valores eu tenho aqui, eu divido então por 2. E aí, quando você fazer ali a conta no numerador, 102,2 somou com 57,4, você vai obter exatamente 159,6 dividido por 2, fazendo essa divisãozinha. Você pode confirmar aí, vai bater exatamente 79,8, e por isso que essa foi a média aí dos gastos entre os anos de 99 e 2000. Então, gabaritamos a questão, letra D é a alternativa correta desse problema.